Boa tarde, viventes! Olha quem apareceu depois de um tempão sem aparecer por aqui, de roupão e chimarrão na mão, para a gente conversar um pouco. Como é que vocês estão? Espero encontrá-los todos bem. Aqui no Rio Grande do Sul estamos passando por um momento de aflição, porque chove muito nessa semana, ainda tem chuva marcada até sexta-feira. E para quem acompanhou as notícias, vivemos momentos muito pesados com relação a fortes enchentes no ano passado, mais ou menos na mesma época do ano. Então, quando chove muito aqui no Rio Grande do Sul agora, acontece uma apreensão coletiva que deixa a energia dos lugares, principalmente os que foram severamente afetados, bem densa. Aqui na cidade onde eu moro, inclusive, tiveram pontos de enchente bem crítica, que pessoas perderam tudo, então assim, tá uma energia bastante pesada aqui. Inclusive, o tema da conversa de hoje, eu vim aqui conversar um pouco com vocês hoje, é justamente sobre energia. Um assunto que permeia os meus dias aí, a minha cabeça em vários momentos e por isso me motivou a vir aqui conversar com vocês. E aí eu vou começar essa conversa perguntando para vocês, até quando você vai deixar que pessoas ou ambientes afetem a sua energia? Que tudo é energia, isso a gente já sabe. E isso, acredito que pelo menos a grande maioria dos que aqui estão compartilham da mesma ideia de que tudo é energia, nós somos energia, o que temos, o que usufruímos, as pessoas que nos rodeiam, nossos pensamentos, tudo é energia. E como tudo sendo energia, tudo nos afeta, tudo acaba acarretando alguma repercussão para nós. Essas tremidinhas que tá dando nas câmeras é porque eu tô com uma cidadã aqui deitada bem colada no ring light e aí por isso fica mexendo, tá? Então a temática ela é justamente essa, assim, é o quanto, principalmente aqui hoje, a ideia é falarmos sobre o quanto as pessoas e os ambientes que frequentamos e as pessoas com quem convivemos têm um potencial de nos afetar energeticamente e fazer com que a gente se sinta mal, que a gente se sinta pesado, que a gente se sinta estranho, que apesar de muitas vezes nos acordarmos bem, alguma coisa acontece no decorrer do dia que nos afeta tão fortemente, energeticamente falando, que nos deixa num estado completamente oposto, que faz com que a gente fique triste, ou que a gente fique irritado, ou que a gente fique melancólico, choroso, e alguns outros tantos sintomas aí que podem aparecer em decorrência da nossa energia ter sido afetada. Recentemente eu passei por um processo de estar inserida em um grupo em que eu comecei a observar que quando eu estava neste grupo, ou quando eu estava reunida com este grupo, eu acabava ficando estranha, tinha alguma coisa que mobilizava dentro de mim que fazia com que eu não me sentisse tão confortável naquele espaço. Fazia com que eu questionasse os motivos pelos quais eu estava rodeada daquelas pessoas. E aí, em especial, nessa circunstância, e aí talvez você já tenha vivido isso também, existia uma condição em especial, assim, que era, sabe aquelas pessoas que se escondem atrás do discurso do eu sou muito sincera, e aqueles que não sabem lidar com sinceridade nunca vão saber lidar comigo, ou eu só falo as verdades, se você não tem coragem de receber a verdade na sua cara, a gente nunca vai conseguir se dar bem, ou eu sou assim e ponto, sabe? Aquelas pessoas que dizem, eu sou assim mesmo, eu sou verdadeira, e ponto final, quem quiser que fique, quem não
quiser que pode ir embora. E eu conheço bem esse estado de espírito, porque eu já fui essa pessoa. Eu já fui a pessoa que batia no peito e dizia o quanto eu era verdadeira e o quanto as pessoas que gostassem de mim ou que quisessem estar comigo teriam que aguentar a minha sinceridade. Até que eu fui entendendo um pouco que sinceridade é muito diferente de grosseria. Tu pode ser sincera, tu pode ser verdadeira, ao mesmo tempo que tu é, muitas vezes, delicada, ou que tu busca o momento e as palavras para colocar aquilo que é a tua verdade, aquilo que é o que te toca e a forma com que tu enxerga determinadas circunstâncias ou situações. Ser sincera ou verdadeira nada tem a ver com ser grosseira. E a forma com que a gente se expressa, a forma com que a gente se coloca, independente da circunstância, sendo uma situação positiva, sendo uma situação negativa, ela vai impactar positiva ou negativamente para aquele posicionamento. E nesse grupo em específico eu estava passando justamente por isso, assim, uma pessoa dita muito verdadeira, muito sincera, ou que tinha um posicionamento de eu sou assim e ponto, acabou afetando a minha energia ao passo que me deixava mal, assim, que eu me sentia depois esgotada, assim, me sentia cansada, me sentia mais para baixo. E eu comecei a fazer uma autoanálise do que estava acontecendo nos dias em que eu me sentia dessa forma. E o principal fator que eu identifiquei foi justamente esse, a sinceridade ou a verdade das pessoas ditas de uma forma grosseira, ditas de uma forma que é conveniente somente para quem fala, quem escuta muitas vezes pode até acreditar que está recebendo aquilo bem, mas ninguém recebe bem uma grosseria mascarada de verdade. Porque isso nos afeta, energeticamente falando, isso traz uma repercussão para a nossa vida. E às vezes a gente fica com aquilo matutando na nossa cabeça, aquele pensamento vai e vem, do que foi dito, do que foi expressado por determinadas pessoas, por determinados grupos, e a gente muitas vezes passa horas, passa dias remoendo aquilo dentro de nós. E a forma com que a gente remoe e o quanto isso vai fazer com que a gente se sinta desconfortável de alguma forma, não é o ideal, porque a gente consegue colocar as mesmas coisas, colocar as mesmas opiniões de uma forma mais delicada, de uma forma que vá tocar o outro de forma positiva e vai fazer com que aquela pessoa não precise ficar mentalizando ou imerso naquela energia por muito tempo para conseguir absorver o que lhe é positivo. Isso também acontece com ambientes. Quantos ambientes a gente frequenta que faz com que a gente se sinta mal? Que a gente, quando está naquele ambiente, de alguma forma aquilo nos mobiliza negativamente e faz com que a gente não se sinta tão confortável. E aí pode ser um local público, pode ser um local muito cheio, como bares, festas, baladas, pode ser associação de bairro, pode ser a casa do parente, pode ser festas de família, que faz com que alguma coisa em nós seja drenada, energeticamente falando, e nos coloca para baixo. E por algum motivo que está envolto dessa energia nossa que é drenada, a gente acaba se sentindo mal nesses espaços. E aí, por que a gente continua frequentando esses espaços? Por que a gente continua convivendo com essas pessoas? Muitas vezes é porque essas questões que nos incomodam e essa energia drenada ainda está no nosso subconsciente. A gente ainda não conseguiu trazer à tona para a consciência e compreender o nosso funcionamento. E a gente compreendendo o nosso funcionamento, a gente consegue deixar muito mais claro para nós
as coisas e as pessoas que nos afetam de forma negativa, que nos drenam essa energia e nos colocam em um local delicado, nos colocam em um local que ninguém gostaria de estar. Afinal de contas, quem é que gosta de estar triste? Quem é que gosta de se sentir para baixo, de chorar, e não um choro espontâneo por um motivo específico ou um choro de alegria? Não, aquele choro que vem do nada, sabe, que nos afeta e que nos deixa muito mal, ou aquela raiva inesperada, inexplicada, que a gente daqui a pouco tá agredindo as pessoas que a gente gosta e nem sabe por quê, e depois a gente vem a pensar e não encontra a resposta do porquê que a gente perdeu a mão, do porquê que a gente perdeu a rota ali naquela conversa. E muitas vezes é porque a nossa energia já foi afetada lá atrás, é porque algo que aconteceu no nosso dia já interferiu energeticamente no nosso campo e faz com que os nossos comportamentos mudem. E o mais, não engraçado assim, mas o mais corriqueiro, assim, de acontecer é que essas coisas nos afetem e façam com que a gente agrida a nós mesmos, quando a gente fica com essa vibração mais baixa, nesse campo energético da tristeza, da melancolia, do choro sem motivo, da raiva, ou quando não nos afeta somente, afeta as pessoas que são próximas a nós. Que aí, muitas vezes, é aquele momento em que o teu parceiro, tua parceira, mãe, pai, irmãos, vem e te fala uma coisa que já te falou em outros momentos e aquilo não te afetou. Mas naquela ocasião em específico, naquele momento em específico, te afeta tanto que a tua reação acaba sendo inesperada e tu responde dentro daquele sentimento que está reverberando ali dentro de ti. Que pode ser a raiva, que pode ser a tristeza, que pode ser o choro compulsivo. Então, a reflexão que eu quero deixar aqui hoje é essa, assim, se analise, olhe, identifique os ambientes e as pessoas que você está convivendo para identificar o quanto elas te fazem bem ou não, o quanto elas conseguem te trazer energias boas, energias de alta vibração e fazem com que tu te eleve, ou o quanto essas pessoas ou ambientes estão fazendo com que tu te rebaixe, energeticamente falando. Porque isso está afetando a tua vida, eu posso te dar certeza absoluta que isso afeta a tua vida e muitas vezes pode estar afetando todos os processos relacionados à tua vida, como o teu emprego, como a tua família, como o teu lazer, tudo é afetado. Porque como eu falei no início do vídeo, tudo é energia. E como tudo é energia, se a gente tem alguma desordem em nós, a gente também acaba trazendo uma desordem para tudo que nos permeia. Se o ambiente que te drena é aquele ambiente que tu não consegue, nesse momento, se distanciar, por exemplo, se você percebe que o ambiente que te drena energeticamente é o teu ambiente de trabalho, e você não consegue sair desse ambiente de trabalho nesse momento, porque vai demandar alguma organização, vai demandar que pense em estratégias ou para onde se vai, se sair deste ambiente, se pedir o desligamento, por exemplo, dessa empresa, pense em estratégias e formas de blindar a tua energia, de fazer com que tu se resguarde energeticamente falando, para que esse ambiente não tenha tanto impacto energético na tua vida e na vida das pessoas que estão ao teu redor. E aí a gente tem algumas ferramentas, como plantas, como pedras, como pensamento, a forma com que a gente pensa e o que a gente pensa quando a gente está neste ambiente, ele vai promovendo um escudo energético. Tá? E se o ambiente ou as pessoas são situações em que você consegue reavaliar, consegue pensar na frequência daqui a pouco que você está convivendo com essas pessoas ou nesse ambiente, repense, olhe para tudo isso, sinta
o quanto esses ambientes e essas pessoas podem estar te impactando e reformule, recalcule a rota, porque isso vai fazer com que você chegue no seu destino com muito mais disposição e com a sua vibração muito mais elevada. Esse era o momento que eu queria ter com vocês. Ficou muito marcado em mim isso que aconteceu comigo nos últimos dias. E eu achei que era prudente trazer para vocês essa reflexão, porque mesmo eu sendo terapeuta energética, mesmo eu trabalhando com energias, essa situação em específico me colocou num momento em que eu precisei parar efetivamente, sair do automático, olhar para essa situação, para essas circunstâncias e me analisar e perceber o quanto isso estava me afetando energeticamente falando e o quanto esse espaço fazia ou não sentido para mim, permanecer ou não. E se permanecesse, o que eu deveria fazer para que a minha energia fosse blindada e que eu não me deixasse afetar tanto por essas condições e por essas situações que eu coloquei aqui para vocês. Essa foi a minha vivência. Se você quiser descrever nos comentários a sua vivência, se você percebe que tem algum ambiente que sim te afeta energeticamente e faz com que você sinta os sintomas que eu descrevi aqui nesse vídeo, vai ser um prazer para mim ler todos os comentários. E se fez sentido para você ou se você percebe que isso acontece na vida de alguém, não deixe de compartilhar, porque isso ajuda muito o nosso trabalho e com certeza, e o mais importante, vai ajudar muito as pessoas a elevarem a sua frequência. Quando uma pessoa ou um grupo de pessoas tem a sua frequência elevada, ela consegue mobilizar todo o seu entorno, todo o seu redor. E assim a gente constrói um mundo, uma humanidade, uma dimensão 3D com uma energia elevada, que é o meu propósito. Grande beijo e até a próxima!